Abner Ferreira Costa nasceu em Cariacica no dia 29 de novembro de 1961. O sexto de 11 irmãos, filhos de Oswaldina Ferreira Costa e Veríssimo Costa, vindos da cidade de Resplendor, Minas Gerais. Iniciou na música desde os 4 anos por influência e convivência com os músicos da Igreja Batista. Com 7 anos de idade, começou a ajudar a mãe, trabalhando vendendo picolés em fábricas de sandália e em fábricas de tijolos, mas sempre com o sonho de tocar violão, a sua grande paixão. Certa vez, ainda adolescente, com sua caixinha de picolés, se arriscou e foi para Vitória a pé, porque ouviu falar muitas vezes de Maurício de Oliveira e assim imaginava encontrá-lo. Com essa determinação, ele conseguiu uma bolsa de estudos e passou a estudar na escola do mestre violonista. Mesmo com muita dificuldade, Abner se empenhava nos estudos, muitas horas se dedicando ao violão, até que passou a fazer parte do grupo musical regional e dar aulas na escola de Maurício. O reconhecimento pelo trabalho veio através da entrega do título de comendador violonista Abner Ferreira Costa. Recebeu a comenda Maurício de Oliveira em agradecimento pelos serviços prestados à cultura capixaba. A ideia inicial desse projeto surgiu em função da amizade que eu tenho com o Abner de mais de 50 anos. Então eu sou amigo dele desde a época de infância, quando ele ainda não tocava profissionalmente. Ele tocava na igreja junto com a família dele. Daí eu conheci o Abner e nós travamos uma amizade de um longo tempo. Aí depois ele foi se aperfeiçoando, veio estudar com o Maurício de Oliveira, começou a tocar no regional e daí alavancou. Só que o Abner é uma pessoa muito tímido e ele nunca gostou de se expor muito assim, jamais ele gostava de se apresentar. Às vezes ele mostrava assim, até eles achavam que ele era metido a não tocar nos locais, porque ele sempre foi um cara muito reservado. Dentro desse desfecho, aí nós resolvemos elaborar esse projeto, e que agora está sendo concluído, e eu penso que vai ser de grande importância para divulgar assim o violonista que Abner, né, que muitas pessoas não sabem, assim, não imaginam a capacidade que ele tem de tocar qualquer ritmo de música, popular, clássico, erudito, de ouvido e lendo partitura. Ele é um cara assim acima da média que eu conheço, muito mesmo. Então o Abner, ele é um cara assim, acima de tudo, meu amigo. Eu conheci Abner, primeiro, o Biné, pelo nome. A fama dele, né, circulava em Campo Grande. E era interessante a admiração que as pessoas tinham pelo Biné, pelo Abner. Interessante, né? Nós tínhamos um comércio que era ponto de encontro da juventude, que era ponto de encontro dos políticos, era o ponto de encontro dos intelectuais de Campo Grande. E eu assumi o comando, a gerência dessa lanchonete nos anos 70, 80, exatamente ao meio-dia. Eu cheguei para assumir esse comércio que tínhamos na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, e eu estava ouvindo o som de uma música que eu gosto muito. É uma música do Sebastian Bach, Jesus, Alegria dos Homens. Uma música que sempre me chamou muita atenção. E do lado de dentro do nosso comércio, onde ficava a cozinha da lanchonete, eu comecei a ouvir um som e aquilo me chamou a atenção. E aí ele termina Jesus, Alegria dos Homens, e começa a tocar Ave Maria, aquela Ave Maria do Bach, né, do Sebastian Bach, né? E a velocidade dele dos dedos, né? Assim, você ficava perdido, caramba, mas quem é esse cara, esse moleque de 15, de 16 anos? E aí ele começou a tocar Villa-Lobos,
Beethoven, Bach. Meu Deus, o cara começou e eu falei, bom, hoje eu não trabalho, né? Eu só vou ouvir isso aqui. Isso era 1976, 77. E aí nós continuamos a acompanhar. Sempre que esse grupo tinha oportunidade de se reunir, o nosso comércio, a nossa lanchonete, era o ponto de encontro. E lá estava o nosso queridíssimo Biné, fazendo o violão cantar, chorar, ele fazia de tudo com o violão, né? Em 1979, e aí eu já era muito fã do Biné, porque adoro música clássica, né? Mas o Biné tocava de MPB a clássico, ele flutuava ali como ninguém. Era uma coisa assim, muito acima da média. Mas em 1979, o mundo celebrava os 20 anos da morte do Heitor Villa-Lobos. E aí teve um encontro, tipo um festival Villa-Lobos, no Teatro Carlos Gomes, um sábado pela manhã. E aí Campo Grande em peso, né? Todos nós que, né, éramos fã do Abner, fomos para o teatro. E passou a primeira fase, teve a classificação, claro, o Biné classificado. E aí veio para a fase final, onde 5 jovens disputavam. E aí aconteceu um negócio assim muito estranho, mas muito interessante. Porque o Abner é uma pessoa de uma simplicidade, de uma humildade, uma coisa assim, né? Que você não conhece uma pessoa mais simples, mais humilde do que ele. E o Abner se apresentou já entre os 5 finalistas. Na minha opinião, e da dos meus amigos, uma apresentação perfeita. Ali não foi, faltou 0, não, pelo menos 100% perfeita. E quando vem o resultado, aí nós ficamos muito surpresos. Biné em segundo lugar. Nós não aceitamos, né? Caramba, tinha representante de São Paulo, Belo Horizonte, Bahia, de tudo quanto é lugar. Aí dentro do Teatro Carlos Gomes, o nosso representante dá um show e ficou em segundo, o rapaz de Belo Horizonte ganhou. E aí, camarada, a gente com 22, 23 anos, né? O Abner na época acho que tinha 16, 17 anos, nós não aceitamos o resultado. Mas antes tínhamos que falar com o Abner para saber o que aconteceu. Eu, sangue de italiano, né? Apaixonado, né? Fã número 1, sei lá, número 0 do Abner, quis invadir o teatro, vou lá pra cima, vou quebrar tudo, né? O jovem, né? Tava na universidade na época, aqueles coisa maluca de jovem. E aí meus amigos pediram, não, depois vamos conversar primeiro com o Abner. E aí terminou, nós fomos pro palco. Abner, eu não estou aceitando esse resultado não e tal. E o Abner, o que é a simplicidade, o que é a humildade, o que é você entender? Ele me falou bem assim, Ildefonso, pode ficar tranquilo, o rapaz de Belo Horizonte foi o melhor, ele não cometeu erro nenhum, eu cometi 2 erros. Veja bem, para mim ele foi perfeito, não tinha erro de nada. Eu falei, 2 erros? Mas ninguém viu esses 2 erros e tal, né? E eu fiquei assim, falei, caramba, onde estão esses 2 erros? Ele falou bem assim, tá, quando a gente estiver conversando só eu e você com violão, eu vou te mostrar onde eu errei. Mas a gente já estava, né, pra lá, né, querendo acabar com tudo, porque o Abner tinha ganho o festival. Mas ele falou, não, realmente eu fiquei em segundo, o rapaz foi melhor. E isso fez a gente cada vez mais se aproximar do Abner. Aquele talento todo, eu me recordo, eu tive a oportunidade de conversar com o professor, o grande mestre Maurício de Oliveira. E batendo papo com ele, eu falei que era de Campo Grande e que era amigo e apaixonado pelo talento do Abner, né? E eu perguntei a ele como que ele via o Abner, porque eles faziam trabalho juntos, né? Show juntos, viajaram, foram em Cuba, foram em Portugal, né? Não sei se foram em outro país, me lembro muito desses 2. E ele falou bem assim, Ildefonso, esse rapaz é o número 1, é o maior talento que eu conheci no Espírito Santo. Eu falei, o maior depois do senhor, que é o grande mestre de todos. Ele falou, não, ele é o maior antes de Maurício de Oliveira. Peraí, tomei aquele choque, né? E aí ele me falou que se ele tivesse a sensibilidade, a capacidade de ouvir, de assimilar
que o Abner tem. Com 16 anos, naquela época, eu teria ido muito longe. O Abner é uma coisa fora do normal. E eu ia conversar isso com o Abner e perguntava a ele, porque para o Abner não tinha professor, porque se o grande mestre de todo mundo era Maurício de Oliveira, o Abner está aprendendo com quem? E aí o Abner, com toda a humildade, me respondeu assim: Delfonso, eu aprendo olhando um livro e aqui no ouvido, eu tenho que ouvir. E Maurício de Oliveira tinha me falado isso, que o Abner entendia certinho aquele comprimento de onda, a velocidade que o som vinha. O Maurício falou uma coisa assim muito interessante: quando o som sai do instrumento, ele já captou. Ele falou: eu só conheço um, é o Abner. Então é aquilo que eu falei no início, né? Falar do Abner é você lembrar de um conjunto, de muitas situações de encantamento por ele. E era muito interessante que às vezes as pessoas falavam: mas vamos ouvir também uma música popular, vamos ouvir também isso. E ele brincava com violão. Ele brincava com violão. Eu nunca vi coisa parecida. Tive a oportunidade, um irmão meu quis ter aula com o Abner, né, mas não conseguiu acompanhar aquele raciocínio, e o Abner chegou a frequentar a minha casa, a casa dos meus pais, para orientar, né, e para fazer também a gente ouvir música. Então, a minha família teve esse prazer, essa honra de pelo menos 2 vezes por semana receber o Abner em nossa casa e ter o Abner como uma pessoa da família. Mas tudo era música, né? A capacidade que ele tinha de mexer com violão. Aquilo impressionava todo mundo. Aquela humildade, a sinceridade, a pureza de alma que ele tinha, a maneira que ele falava da música, né? Sem nunca se envolver com o outro lado da música, né? Porque muitas vezes quando o cara é muito bom, quando o cara é craque em alguma coisa, vem a famosa: o cara é mascarado, o cara é isso. Não, o Abner não tinha nada disso com ele. Pessoa maravilhosa, sensata, equilibrada, de uma família humilde. O pai era um grande músico, eu conheci o irmão, um grande músico, a família toda. Mas ele é aquele cara assim, a genética, né? Ele tem a música na genética. Ele é o Pelé do futebol, né? Seria hoje o Messi, o Neymar do futebol. É o cara que nasceu para aquilo. E para falar a verdade, eu tive a oportunidade de conhecer a minha geração, né? Ela é muito feliz, ela conheceu, ela viu o melhor jogador da história jogar, ela viu os maiores compositores. Eu tenho certeza que eu ouvi e vi o maior músico, o maior talento da música clássica, erudita, da música em um instrumento chamado violão. E esse talento, tudo é o nosso queridíssimo Abner Ferreira Costa. Meu nome é Lúcio, eu estou aqui para falar dos tempos da Carolina Pizzaria, que eu tive na direção dela por 29 anos. E vamos lá, né? Foi uma passagem da minha vida aqui em Campo Grande, muito agradável, que eu vivi uma época muito boa, que eu virei mineiro, de mineiro eu virei cariaciquense, de tão bem que me acolheram aqui nessa terra. E naquela época eu vi que Cariacica precisava, eu tinha um comércio, era comerciante de calçados. Aí eu vi que Cariacica faltava uma pizzaria. A vida noturna era meia fraca. E eu vivia sempre em cima daquilo ali, qualidade, trabalhando com qualidade. Tá? Aí, nessa época toda, a gente resolveu botar uma música ao vivo. Aí todo mundo, bota uma música ao vivo, vamos botar uma música ao vivo. Bota um forró? Não. Bota um sertanejo? Não. Vamos botar uma música popular brasileira. Um belo dia, a Abner falou: vou fazer um show, abre um sábado aí pra mim. E eu logo divulguei, né, que ele tava lá. Biné vai tocar. A galera dele em Campo Grande, que ele tem uma turma muito boa, é muito conhecido em Campo Grande. Aí espalhei logo a notícia. Graças a Deus, bicho, foi um sucesso. Casa lotou, do jeito que eu gostava.
vendi pra caramba, foi sucesso. E dali pra frente, cara, ele tocou muitas e muitas vezes lá. Apesar de tocar, ele trouxe ainda o Tião, que é filho de Maurício de Oliveira. Tocava também com ele a esposa dele, a Miriam, deu um branco aqui. Tá? E sucesso em cima de sucesso, graças a Deus. E Biné, ele quando ele foi tocar na pizzaria, interessante, tinha uma menina, a atual esposa dele, ela tocava numa banda, e ele lá, assistindo. Como ele gostava sempre de ir frequentar a pizzaria, gostava das músicas, que era o estilo, acho que sim, o estilo dele, né? Música popular. E nisso, rapaz, ele, com aquela cara de bobo dele, que ele tinha uma carinha meia sem vergonha, aí conquistou a Miriam. E dali eles começaram a namorar e ele convidou ela para tocar na banda dele. Aí pronto, acabou, virou um casal, né? Virou um casal. E direto, aí tocava sempre. Uma vez no mês eles tinham que tocar na pizzaria. E era muito bacana, cara, muito gostoso de ouvir. Fazia um som e sempre aquele público fiel. Biné ia tocar, a casa lotava, não tinha como. Era cheia, casa cheia. E o Biné, rapaz, ele, incrível que pareça, com toda a capacidade, a habilidade dele, a moral que ele tinha como músico, ele era aquela pessoa, sempre foi aquela pessoa humilde, tranquila, bacana, educado, muito educado. Sabe? Um ser humano de você confiar, tá? Uma pessoa confiável. É uma pessoa que só somava. Então era gratificante conviver com ele. E dele aí ele trouxe Walterley para tocar lá, ele trouxe vários músicos, né? Ele, além dele tocar, ele indicava pessoas boas do nível dele, entendeu? As pessoas, ó, chega a me arrepiar, as pessoas faziam a pizzaria, entendeu? Meus clientes faziam, era muito gratificante, tinha um casal aqui que ele ia lá jantar com a esposa, todo final de semana ele fala assim, ó, a minha esposa só gosta de vir aqui porque tem uma toalhinha na mesa, toda limpinha, os pratos e o atendimento e tal, garçom fulano tal, atende a gente muito bem. Era assim, a pizzaria era movida assim, pelo pessoal, pelo povo de Cariacica. Campo Grande, né? Que é a nossa terra. Conheci o Abner há mais de 4 décadas e eu não era amigo do Abner, mas o Abner era muito amigo de meu irmão Irineu, minha irmã Esther, pessoal da turma o Tuti, uma geração diferente da minha. Mas eu sabia da fama dele e eu acreditava muito no bom gosto desses meus irmãos e de meus amigos. Assim, eu ia casar e resolvi convidar o Abner para tocar no meu casamento. E falei isso com a família de minha esposa. A família de minha esposa é ligada a Maurício de Oliveira. Eu sou casado com a irmã de Bené, que é genro de Maurício Oliveira. E havia essa expectativa de que Maurício Oliveira fosse chamado para o casamento. Eu também conheci Maurício há muitos anos já. Enfim, ficou assim aquela interrogação, porque ninguém conhecia Abner, mas não houve muita conversa, só que tacitamente o nome do Abner foi aprovado. Maurício Oliveira aprovou. O Abner era aluno de Maurício Oliveira. Ele devia ter 19 ou 20 anos. Ele não tocava ainda com Maurício Oliveira. Bom, só que o Abner não tocou no meu casamento. Um amigo ficou com a tarefa de levá-lo, só que esse amigo tomou todas naquela noite e no outro dia esqueceu do compromisso. E eu casei com o vinil que o Paro tocou lá, a música tradicional do Mendelssohn. Os casamentos deu muito certo, são 41 anos agora, daqui a 2 dias. Maravilha.
tudo bem, ninguém conversou com um amigo, nem com o Abner, nem reclamou de nada. E eu deixei esse violão lá na casa e soube depois que o Abner tocava muito nesse violão, inclusive deu aula com ele. É um violão especial de Giorgio, foi os últimos fabricados. Depois da de Giorgio entrou numa linha popular, além, claro, da linha de violão que eles fazem tipo encomenda, né? E, enfim. Depois o Abner veio a tocar com o Maurício Oliveira. E eu fiquei muito feliz porque um dia em Jacaraípe eu estava... Todo mundo gravava disco. Lula da Vitória, Bona, enfim. E Maurício, que tinha gravado décadas antes a obra toda de Vila Lobos, por exemplo, entre outros discos, com Hélio Mendes, né, e tal, ele não gravava. Eu cheguei e falei para ele, andando na praia, Maurício, posso fazer um projeto para gravar um disco seu? Ele falou, sim. Falei, em que movimento? Alegro? Ele falou, presto, que é o movimento, né, da música do disco que indica depressa. E eu fiz o projeto, foi aprovado pela Codesa na época, teve uma tiragem para amigos da Codesa e teve uma outra tiragem com outra capa, porque o projeto incluía isso. O disco não pode ser só distribuído, ele tem que ir à venda para as pessoas que não são amigos, não são clientes da Codesa, também terem o disco. Esse disco chama Erudito Popular. E o Abner está lá entre as pessoas que tocam com Maurício de Oliveira. Bom, o fato de Abner tocar com Maurício de Oliveira, não precisa falar mais nada de Abner. Só isso é suficiente. Acho que vocês estão de parabéns por fazer esse documentário sobre esse rapaz competente, Abner Costa, nosso Bené, ou Biné. Amigos que somos do Abner, nosso querido Abner Ferreira Costa, grande músico, grande amigo, contemporâneo da nossa Big Field, da nossa Campo Grande, cidade alegre, cidade que faz parte da boemia, da grande Vitória também. É um prazer até lembrar coisas bacanas que nós passamos junto. Abner, nós o conhecemos ainda bem jovem, ainda ele é jovem, para mim é muito jovem. Nos tornamos amigos e passamos a fazer parte também do grupo maior, que era o grupo de amigos que ele tinha, dos admiradores, porque era o nosso violonista, era o nosso músico referência, principalmente porque não era só para nós, era um músico capixaba, quer dizer, aluno número 1 do nosso grande violonista do estado, Maurício de Oliveira, e que nos deu muito prazer, muitas horas de conforto, de alegria, de cantoria, né? E pessoalmente passei a ser amigo do Abner depois, pouco tempo depois, em Jardim Camburi. Ele se casou com uma pessoa, nossa amiga, inclusive do nosso relacionamento, a cantora que já se apresentava com ele, grande Miriam, uma voz belíssima, filha do casal de amigos lá, Deco, Nelly, e nós passamos então a conviver lá no bairro Jardim Camburi. Ele sempre vinha aqui com as suas apresentações, além de trabalhar como músico oficialmente, mas estava lá sempre também dando atenção aos amigos de lá. Bom, assim é que eu conheci, assim que convivemos há algum tempo, pessoa simpaticíssima, que não negava aquela, eu queria ouvir aquela. Olha bem, o rapaz era um violonista clássico, sabia tudo, tocava tudo, mas tinha que tocar os nossos caipiras, nossa boemia, e ele tudo aceitava. Me lembro de situações interessantíssimas. Como músico, todos o conhecem, sabem que realmente foi, aliás para todos nós, um músico de renome do nosso estado. Eu, como um admirador, e já com quase 70 anos de idade, hoje tenho 75, mas com quase 70 anos, eu quero aprender a tocar violão. Não, você vai aprender, tá? Não, pelo menos, uma música pelo menos eu quero aprender, porque é essa música que eu sempre te peço, que você sempre toca para mim. Mas qual a música, não?
a minha música é Gente Humilde. Mas você sabe cantarolar? Sabe? Mais ou menos e tal. Pegou lá o violão, botou na minha mão, e não é que com 3 ou 4 aulas eu desfiz aquele ditado de cavalo velho não aprende a andar. Aprendi a tocar pelo menos a música que eu admiro, que eu gosto. Eu tenho certos dias que eu penso em minha gente. Agora, foi tão engraçado que ele parou de me tratar pelo nome. Me apelidou de Gente Humilde. Onde me via, me convidava uma cerveja, um bate-papo, uma apresentação. Gente humilde, vamos lá. E assim, um amigo aqui que vos fala, admirador desse jovem, que Deus dê à sua vida ainda muito brilho, e muita festa, muita alegria, e assim para todos nós. Mas foi assim que esse amigo resolveu sonhar, já com mais de 70 anos, a aprender a tocar um violão. Deus deu ao Abner a alegria de sempre fazer mais amigos e conservá-los, assim como ele sempre fez com todos nós. Um abraço a todos. Bem, para mim falar sobre o Abner é uma tarefa muito prazerosa, porque eu o conheci há muitos e muitos anos. Ainda existiam alguns bares da antiga, na Rua 7, na Gama Rosa, naquela época lá. Foi onde eu comecei a ter contato com ele, tocando violão até alta madrugada, com vários amigos, de maneira absolutamente despretensiosa e feliz, porque o clima era muito propício e a gente não pensava em coisas de assalto, não se falava muito nesse assunto, não era proeminente esse tipo de problema. Depois disso a gente começou a se encontrar várias vezes, em várias situações diferentes. Eu o assisti inúmeras vezes tocando com o seu Maurício, porque até tenho amizade ainda com pessoas que também tocavam no regional, como é o caso do Pedrinho Denizar, o Salgado. Então, aos poucos, foram surgindo várias oportunidades de encontrá-lo. Algum tempo depois, principalmente depois que eu voltei de Portugal, aí eu tive mais oportunidade de estar com ele. E melhor ainda, tive a oportunidade de poder chamá-lo algumas vezes para a gente trabalhar. E daí, desses algumas vezes, isso se transformou em inúmeras vezes, sempre muito prazerosas. E falar desse cara é uma situação assim bem complexa, porque ele é um indivíduo absolutamente múltiplo. É impressionante a personalidade dele, o jeito suave, a serenidade. Agora, ele tem uma coisa que me agrada muito nas pessoas com quem eu convivo, que ele é verdadeiro, ele é frontal. Quando ele chegava, eu sabia perfeitamente se ele estava bem, se ele estava chateado e tal, o que não interferia muito com o som do violão. Mas era muito engraçado. Vamos tomar um negocinho e tal? Você vai tomar alguma coisa? Tomar um negocinho ali e tal, mas sempre na dele, sempre muito tranquilo. Quando a gente começa a pensar na coisa do violão, aí eu teria que ter muito cuidado, porque eu nem sei se eu estou habilitado devidamente para falar sobre o Abner, mas dentro do que eu posso falar, dentro do que eu pude conviver, as oportunidades que eu tive de trabalhar com ele, eu acredito que posso dizer que em termos de violão, de 6 cordas, talvez seja a pessoa mais completa com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, porque para ele não havia tempo ruim, não havia aquela coisa de, mas é esse tom, não interessa o tom que é, o que é isso aí, tá, vamos. E uma coisa incrível que ele tem é a possibilidade de encontrar caminhos absolutamente diferentes para várias coisas diferentes. Por exemplo, a gente tocava uma música e quando a gente repetia, vinha o violão dele fazendo outras coisas completamente diferentes dentro do contexto. Ou seja, o conhecimento dele e a forma como ele aplica isso no instrumento é absolutamente maravilhoso. E isso não sou só eu que digo. Recentemente, a coisa de 2 semanas atrás,
eu estive numa festa de um amigo antigo, de bandolim, da época do H2O, e encontrei o Roberto Ramiro, com quem ele trabalhou muito também, um acordeonista. E surgiu na conversa o nome do Abner. E a gente falando justamente dessa coisa. Olha, se é para tocar choro, ele toca. Se é para tocar samba, ele toca. Se é para tocar jazz, ele toca. Se é para tocar valsa, o que aparecer, ele tem argumento para colocar. Por isso, eu reputo como talvez o violonista mais completo com quem eu já trabalhei, em termos de violão de 6 cordas. Realmente foi um grande prazer sempre, e posso dizer que nunca passamos por um momento de desentendimento. Passamos por momentos assim, de apreciação, de observar uma situação e tal, para que todos ficassem confortáveis, né? Agora, de desentendimento não, ele sempre foi um sujeito muito fácil, verdadeiro, e isso facilita muito para mim, porque eu também procuro ser assim. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar é que quando a gente vai para o lado do humor, aí eu precisaria de uns 2 dias para falar, para definir o Abner, porque o que nós já demos de risadas junto, seja tocando, a capacidade dele de observar uma situação e definir aquilo com 3 palavras, é impressionante a capacidade de síntese de um momento, seja musical ou não. Então eu posso dizer, posso reafirmar, com toda certeza e sem medo de errar, até ontem foi o violonista mais completo de 6 cordas com quem eu tive a grata oportunidade de trabalhar. Foi sempre muito prazeroso e sempre muito construtivo, porque quando a gente lida com pessoas que sabem tanto, se a gente prestar bem atenção, a gente sempre tem muita coisinha para aprender. Por isso, eu sou e serei sempre eternamente grato pelos conhecimentos que adquiri com ele, e mais ainda pela oportunidade de conviver com uma pessoa tão rica, muito querido. De vez em quando eu ligava para ele lá da roça: e aí, como é que tá? Você tá aí, né? Comendo um empinho aí, né? Um torresmo aí, né? E tal, e coisa. Mas sempre bem-humorado. Mesmo depois com alguns problemas de saúde e tal, mas sempre tranquilo. Estou caminhando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas nunca ouvi uma reclamação dele, pelo menos comigo, ou na minha presença, nunca vi o Abner reclamar de nada. Sempre aquele sorrisinho leve no rosto e tocando a vidinha para frente. É um sujeito absolutamente admirável. Falar de Abner para mim é um grande prazer, que com certeza, depois de Maurício Oliveira, no Espírito Santo, foi o maior violonista capixaba. Foi, não é, né? O maior violonista capixaba. E além de ter sido também um grande amigo meu, e de eu ter tocado com ele muitos anos. Mas vamos ao começo. Eu conheci lá onde eu morava, na rua 7 de Setembro. Papai tinha uma casa lá e apareceu um menino. Menino porque ele devia ter uns 14 para 15 anos. Apareceu um menino com a mãe apresentando esse menino a papai como um futuro aluno para ele e tal. Aí papai, mas ele já toca. Papai falou: então toca aí, menino, toca uma coisa. Papai, ao vê-lo tocar, ficou muito entusiasmado. Traz ele para cá, traz ele para cá. Bom, traga-o, né, para cá, né? Então, ele passou a frequentar a nossa casa lá na Rua 7, mas logo, o aluno Abner passou a ser o músico Abner do nosso regional. O regional nosso, que já tinha uma história também muito grande, porque tinha sido fundado no início da Rádio Espírito Santo. Tem uma idade paralela com a Rádio Espírito Santo, a sua origem. E papai teve umas 2 ou 3 formações. E Abner era o caçula desse regional. E fomos aí, através do regional, fomos tocando, viajando juntos, shows, né? Aí, quando
eu tive mais uma certa liberdade de conversar com ele, chamá-lo. Ó, eu estou fazendo aí, o músico fala, algumas funções. Ele utiliza esse palavreado, funções, né? Se você quiser participar comigo, vamos lá, a gente faz um duo aí aí no caso estaríamos tocando guitarra, porque não tinha na época esse violão agora eletroacústico. Eram as guitarras. Aí então fizemos 2 guitarras e aí ele passa a me apresentar um irmão dele que tinha vindo de São Paulo, falecido, o Dedé, e o cantor Adson também, seus irmãos. Aí a família se reuniu, nós nos reunimos e começamos formando um quarteto. E esse quarteto tocou em muitas formaturas, muitas festas, junto com a Miriam, que hoje é a esposa do Abner. Tocamos muito tempo juntos, fizemos shows juntos, enfim, várias atividades juntos, né? E a partir daí, creio que na década de 80, o Regional foi gravar no Rio de Janeiro. E tinha sido o primeiro disco do Regional a gravar. Fomos lá ao Rio de Janeiro, chegamos lá, papai convidou Abner para fazer 2 concertos com ele. 2 concertos para violão, 2 violões, difíceis de tocar. O Abner ensaiava quase todo dia, ele lá para casa ensaiar e tal. Enfim, eles fizeram 2 concertos intocáveis. E Abner, novinho, no estúdio, a primeira vez, tudo normal, entrou e matou a pau. Foi espetacular, foi um disco maravilhoso, que a gente sente muito saudade desse disco, da turma toda, né? Lembro muito também do meu pai. E, enfim, tivemos também momentos internacionais. Nós viajamos fomos representar o estado em Cuba. Viajamos a Cuba, Abner foi conosco. Chegando lá tem uma cena muito, muito interessante. Papai gostava muito de brincar. E ali se conheceu o grande pugilista campeão, medalha de ouro, né? Olímpico, de Cuba. Eu agora a memória está falhando um pouco o nome dele. Começa com T, mas eu esqueci o nome dele. Pode ser que no decorrer, se eu me lembrar, eu falo sobre ele. Mas ele é um cara que, para ver a categoria desse pugilista, é que ele foi convidado pela Associação de Boxe Americana para fazer uma luta com Cassius Clay, para saber quem era o cara. A qualidade dele era excepcional. Mandava todo mundo a nocaute, todas as Olimpíadas, ganhou 2, me parece, Olimpíadas. E nos conhecemos lá no restaurante. E ele gostava muito de música brasileira, estava lá, a gente estava tocando com o Regional. Aí ele foi cumprimentar papai. E papai, puxa, papai ficou apaixonado, que o papai era fã dele. Puxa, que prazer imenso, tal. Agora papai falou assim, só que tem uma coisa, você ganhou de todo mundo aí, mas eu tenho um cara que eu trouxe aqui, que você não desafiou, mas se desafiar você vai perder. Apresentou o Abner, o cara, um gigante de 2 metros de altura, Abner, né, baixinho, magrinho, ele falou, não, para esse daí eu não vou competir, não, eu vou perder. E fez aquela brincadeira, né? Tomamos uma bebida juntos e ficamos alegres ali, conversando muito tempo. Mas são lembranças maravilhosas, né? E com certeza, na minha vida, sempre o Abner estará presente, porque pelo motivo que eu citei, pelas viagens feitas, por participar de discos também, fora do Regional também, né? Nós participamos também de disco da igreja, o Abner também tocou junto comigo. Enfim, aonde
a gente um estava, outro estava. Né? Shows no teatro, homenagens a papai, shows em praça pública, reativamos o regional pós-morte papai, reativamos o regional para tentar manter aquele espírito, né, que havia sido mantido, mas com o tempo, né, tudo passa, né? As dificuldades vão aparecendo, a gente queira ou não queira, que não é bom fazer isso, mas a gente acaba se recolhendo também. A gente tem um pouquinho do elefante, que o elefante conhece mais ou menos a hora da partida e ele se recolhe para um canto especial dele. O ser humano traz um pouco também dessa característica. Ele começa a fazer um recolhimento, né? E, enfim, mas, apesar disso, estou aqui sempre acompanhando as notícias, né, que atualmente o Abner passa por um momento de saúde, né, como eu também atravesso também esse momento de saúde, mas eu tenho acompanhado o processo de reabilitação dele e ele foi um grande herói ter superado a Covid. Foi um ato de heroísmo dele, dizendo, eu quero viver, eu quero tocar ainda, e com certeza ele vai tocar ainda, vai normalizar, e nós estaremos aqui para assistir e bater palmas. Há dois momentos também muito marcantes, que ele trabalhou também conosco, eu, ele, papai e Kennedy, que é um violonista também lá da FAMES, professor. Nós trabalhamos juntos, acredito eu, em 85, na Serra, e onde nós demos um impulso muito grande a uma garotada que, de vez em quando, eu encontro com algum deles, oh, professor, professor, eu já não lembro, porque eram garotos, né? E hoje eles são rapazes, mas eles lembram e conversam comigo de a gente ter dado esse impulso e ter despertado naquela época, na garotada, um interesse pela música. E é uma cidade muito musical, a Serra, né? Isso é um lembro marcante que ele participou com a gente. E outro momento marcante também que eu achei foi que sempre eu pedia a ele esse momento, então, sem nenhum interesse financeiro. Ele participou comigo da Festa da Penha, né? Acredito de 2006 até 2016. 2006 a 2016. Ele participou das Festas da Penha e, além disso também, ele fez alguns discos com a turma de lá da Penha, que ele participou tocando, e digo, sem nenhum interesse financeiro. Isso ele é um cara espetacular, um coração do tamanho de um trem, né? Como dizia o Erasmo Carlos, né? Coração do tamanho do trem. São lembranças fabulosas que eu irei carregar para o resto da minha vida. Olha, Biné, você lembra, Biné? Você lembra da Carolina, da pizzaria Carolina? Que a gente matava a pau lá? Eu, você, Dedé, né, o Adson, depois veio a Miriam também. E a gente fazia aquelas apresentações lá no Lúcio. E também deixo aqui meu grande abraço para o Lúcio, que eu tenho muitas saudades da Carolina, pizzaria. De origem indígena, negra e europeia, Cariacica é uma mistura de gente cheia de ideia. Gente que faz cultura, que ama a arte e a leitura e transforma nossa vida em plateia. Segundo o povo, Cariacica era chamada pelo índio e teve a terra tutelada.
a chegada do homem branco, que não era nada santo, também não foi comemorada. Sua grandeza rural preserva a Mata Atlântica, relevância nacional. Duas Bocas se destaca, tem o Monte Muxuara, tem folclore, tem casaca. Passaram décadas, a cidade prosperou. Comércio, praças, igrejas, triunfante não parou. Povo que trabalha e vai em frente, se diverte e é amável com toda a gente.